Estrutura atômica, vamos falar do átomo hoje. A palavra átomo, ela vem do grego, significa indivisível. Mas hoje, nos tempos atuais, nós sabemos que o átomo é formado de partículas ainda menores. Então, o átomo, ele é dividido em duas regiões. O núcleo, pequeno, denso, formado de partículas positivas, que são chamadas de prótons, e de partículas neutras, que são chamadas de nêutrons. Em volta do núcleo existe um espaço vazio, aonde nós chamamos de eletrosfera, e a gente encontra nessa eletrosfera os elétrons. Os elétrons são cargas negativas. Eles ficam girando em torno do núcleo. Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui. Você tem o núcleo do átomo com prótons e nêutrons, partículas positivas e partículas neutras. Em volta desse núcleo estão girando os elétrons, que são partículas negativas. Ok? O átomo, todo átomo, ele é, no seu estado fundamental, eletricamente neutro. O que significa isso? Que o número de cargas positivas que ele tem no núcleo é igual ao número de cargas negativas que ele tem girando em torno do núcleo. Então, nesse átomo que eu desenhei aqui dois prótons. Ele tem dois prótons. Então, a carga do núcleo dele é, cada próton vale mais um com mais um dá mais 2. Só que ele também tem dois elétrons. Cada elétron vale menos um com menos 1 dá menos 2. Então, ele tem uma carga aqui de mais 2 no núcleo, porque ele tem dois prótons, mas tem uma carga de menos 2 na eletrosfera. Isso dá uma configuração dele, uma carga neutra, igual a 0. Agora, o átomo, ele pode ganhar ou perder elétrons. Aí ele vai deixar de ser átomo e ele vai se transformar num íon. Então, o que é um íon? Um íon é um átomo que adquiriu carga, ganhando ou perdendo elétrons, porque o átomo só mexe na quantidade de elétrons, ele não mexe no núcleo. Para ele mexer no núcleo, só se for uma reação nuclear, aí é uma outra história. Mas aqui, em termos, ele pode interagir com outros átomos, ganhando ou perdendo elétron, formando ligações. E aí, ele vai mexer na quantidade de elétrons, é onde ele vai adquirir carga ou positiva ou negativa. Então, vamos supor que eu tenho esse átomo aqui, deixa eu apagar aqui, ele está lá neutro, né? 2 prótons no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera. Mas aí vamos supor que ele faça uma interação aqui com algum outro átomo e receba um elétron de outro átomo. Então, ele só tinha 2 elétrons, aí ele recebeu mais um elétron de outro átomo. Então, ele não vai ficar com 2 elétrons, agora ele vai ficar com 3 elétrons. E a carga final dele vai mudar. Por quê? Ele continua com os 2 prótons lá no núcleo, o núcleo não mexe. Cada próton vale mais 1, então mais 1 com mais 1 dá mais 2. Agora, cada elétron vale menos 1. Se ele tem 3, vai ficar menos 1 com menos 1 com menos 1, vai dar menos 3 de carga negativa. Qual que é a carga final agora do átomo? Mais 2 com menos 3 vai ficar menos 1. Então, significa o quê? Que quando o átomo ganha elétrons, ele fica negativo. Aqui ele ganhou um elétron, ficou com carga menos 1.
Quanto mais elétron o átomo ganha, mais negativo ele fica. Agora, se for o contrário, vamos voltar para o exemplo anterior. Está aqui o átomo no estado fundamental, significa que ele está carga final 0, ele tem 2 prótons e 2 elétrons, mais 2 com menos 2, 0, ok. Agora vamos supor que ele faça uma interação com outro átomo lá, e em vez de ganhar elétron, ele doa esse elétron dele para outro átomo. Então ele tinha 2, aí ele doou esse elétron aqui e foi lá para outro átomo. Ficou sem esse elétron. Então agora restou para ele só um elétron. Ele tinha 2, mas ele doou 1, ficou com um elétron. Qual que vai ser a carga dele agora final, do átomo? Bom, ele continua com o núcleo, sem mexer, com os 2 prótons, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Mas agora na eletrosfera ele só tem um elétron. Um elétron carga menos 1. Mais 2 do núcleo com menos 1 da eletrosfera dá o quê? 1 positivo. Então significa que quando o átomo perde elétrons, ele fica positivo. E quando o átomo ganha elétron, ele fica negativo. Então a gente pode pensar o seguinte: um íon é um átomo que adquiriu carga, ganhando ou perdendo elétron. Se ele ganha elétron, o elétron é negativo. Se ele ganha elétron, ele fica negativo, ele se transforma em um ânion, que é um íon negativo. Se o átomo, em vez de ganhar, ele doa ou ele perde elétrons, ele vai ficar positivo, que é chamado de cátion. Cátion é o íon positivo. Então, como é que a gente representa isso? Nós temos lá o símbolo do elemento, por exemplo, o sódio, Na. Quando eu escrevo o símbolo fora da tabela periódica, tem uma regra. Em cima eu coloco a massa atômica, embaixo eu coloco o número atômico e do lado direito eu coloco a carga dele, se tiver. Então, se eu olhar na tabela, a massa do sódio é 23, número atômico 11. Aí, se tiver carga, vai vir aqui, ó, à direita. Ou positiva ou negativa. Geralmente, o sódio ele forma íon positivo. O que significa eu escrever esse mais aqui perto do sódio? Significa que ele perdeu elétron, por isso que ele ficou positivo. Então, toda vez que eu ver um átomo escrito com mais aqui, ou mais 2 ou mais 3, quando é só o sinal de mais ou de menos, significa que é 1. Eu não preciso escrever o 1 aqui, fica subentendido que é 1. Se for mais 2, a gente coloca mais 2 ou mais 3. Então, significa aqui que ele perdeu um elétron. Então, sempre que o íon for positivo, é porque ele está perdendo, nesse caso, um elétron. Se o íon for negativo, por exemplo, oxigênio, massa atômica 16, número atômico 8, carga menos 2 ou 2 menos. Geralmente, o menos vem depois do número assim, para ficar melhor. Quando eu olho um átomo que tem uma carga negativa, ele na verdade é um íon. E se é um íon negativo, significa que ele ganhou elétrons. Quantos elétrons o oxigênio ganhou aqui? Ele ganhou 2, porque a carga dele está 2 menos. E quantos elétrons o sódio
perdeu aqui, porque está positivo, perdeu. 1, porque se não tem número é 1, tá? Agora vamos entender esses outros números aqui. Lá na tabela periódica, os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico. Então, começa lá do 1, que é o hidrogênio, 2 é o hélio e assim por diante. Então, vamos voltar aqui para o sódio. O número atômico do sódio é 11. Na sua tabela periódica, pode vir em cima, embaixo, do lado. Cada tabela periódica tem uma legenda para te explicar onde que está o número atômico. Quando a gente escreve ele fora da tabela periódica, é obrigado a colocar o número atômico aqui embaixo do lado esquerdo. Agora, o que é esse número atômico? O que significa eu falar que o sódio, que os átomos de sódio têm número atômico 11? Número atômico é representado pela letra Z. Então, o número atômico aqui do sódio é 11. E o que é o número atômico de um átomo? O número atômico de um átomo é o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, significa que os átomos de sódio são átomos que possuem 11 prótons no núcleo. Por isso que eles são átomos de sódio. Se o número atômico muda, muda o elemento químico. Então, o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons que ele tem no núcleo. É o número atômico. Mudou o número atômico, mudou o elemento. Por exemplo, o número atômico 12 já é outro elemento, já é o magnésio. Número atômico 13 já é o alumínio e assim por diante. Cada próton a mais aqui no núcleo, a gente vai mudando de elemento. Agora, se eu escrevo só assim, significa que o sódio está no estado neutro, no estado fundamental. Porque não tem carga aqui, ó, indicando que ele ganhou ou perdeu elétrons. Toda vez que a gente escreve o átomo sem carga aqui, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons lá na eletrosfera. Porque se ele tem 11 partículas positivas no núcleo, vai dar mais 11 a carga total do núcleo. Para ficar zero, para neutralizar essas partículas positivas, ele vai ter que também ter 11 partículas negativas para neutralizar. Então, ele tem 11 elétrons. E o que mais que tem no átomo? Lembra que eu falei que lá no núcleo você tem prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas neutras? Pois é. Esses prótons e esses nêutrons, eles formam a massa atômica do átomo. A massa atômica é representada pela letra A. A massa atômica aqui do sódio é 23. Tem na tabela periódica, tá? Então, eu sei que a massa atômica do sódio é 23. E eu sei que o número atômico dele é 11. E qual que é a definição de massa atômica? A massa atômica de um átomo, ela é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que o átomo tem. Ou seja, a massa atômica de um átomo está toda concentrada no núcleo dele. Porque onde estão os prótons e os nêutrons? No núcleo. Ah, quer dizer que o elétron não influencia na massa atômica? Não, o elétron não influencia na massa atômica. O elétron ele é muito pequeno em relação ao núcleo. A massa dele é desprezível, então ele não influencia na massa atômica. Então, quem influencia na massa atômica? Só os prótons e os nêutrons. Ok, então se eu sei que a massa atômica do sódio é 23
e o número atômico dele é 11, que é o número de prótons, como é que eu posso achar o número de nêutrons aqui do sódio? Eu tenho a massa, eu tenho os prótons, eu quero achar quem? Os nêutrons. Posso passar o P para cá, ó, a fórmula fica assim. Massa atômica menos os prótons é igual a quem? O número de nêutrons. Então, se eu pego o número de cima menos o número de baixo, eu vou achar o número de nêutrons do átomo. 23 menos 11 dá quanto? 12. Então, esse sódio aqui, ele tem 12 nêutrons. Então, recapitulando. Deixa eu organizar isso aqui. Quando o átomo vem representado fora da tabela periódica, eu coloco o símbolo, que é ou uma letra só ou duas letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Aí, pela regra, você é obrigado a colocar o número atômico embaixo, à esquerda, e o número de massa atômica em cima, também à esquerda. E a carga, se ele tiver positiva ou negativa, fica aqui à direita. Nesse caso, não tem carga. Se não tem carga, ele está no estado fundamental, que significa que ele está neutro. Quando ele está neutro, significa que os prótons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, como que ficaria isso aqui? Massa do sódio, 23. É a massa atômica dele, é o número de cima. Número atômico do sódio, qual que é o número atômico dele? É o número que vem embaixo. Número atômico do sódio significa que é 11. Quantos prótons o sódio tem? O que é número atômico? Não é o número de prótons que ele tem no núcleo? Então, se o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons. E quantos elétrons esse sódio tem? Bom, eu olhei aqui, não tem carga. Se não tem carga, ele está no estado fundamental. No estado neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele tem 11 elétrons também. E quantos nêutrons? Nêutrons são as partículas neutras que ficam lá no núcleo. Quantos nêutrons esse sódio tem? Como que eu faço para achar os nêutrons? Eu pego o número de cima, que é a massa, e subtraio do número de baixo, que é o número atômico, ou número de prótons. 23 menos 11, 12. Ele tem 12 nêutrons. Você deu o número de massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons desse átomo aqui, do sódio. Vamos ver um outro exemplo? Se eu tenho aqui o alumínio, só que eu vou desenhar ele com carga agora. O alumínio aqui, ó, Al é o símbolo do alumínio. Isso aqui é o número atômico, o número de cima é a massa, esse aqui é a carga, porque ele já é um íon. Ele perdeu o elétron, porque quando a carga é positiva, significa que ele perdeu. Então, vamos lá. Qual que é a massa desse alumínio aqui? A massa é o número de cima, 27. Qual que é o número atômico do alumínio aqui? É o número de baixo, 13. Se o número atômico dele é 13, quantos prótons o alumínio tem? 13 também. Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons que o átomo possui no núcleo. Então, isso aqui não muda, tá? O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Sempre. Agora, elétrons. Quantos elétrons o alumínio tem aqui? Bom,
Se não tivesse carga, significa que ele estaria neutro, ia ser o mesmo caso do sódio aqui. Próton seria igual a elétron. Mas ele não está neutro, ele tem uma carga positiva ali. O que significa carga positiva? Significa que ele perdeu elétrons. Perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 3 elétrons. Então, qual que é o número de elétrons? Quando for assim, quando o átomo tiver carga, você vai pegar o número de baixo e combinar com a carga, só que você faz o contrário, que o sinal está mandando. Se for positivo, você subtrai. Se for negativo, você soma. Aqui está positivo, significa que ele perdeu. Então, 13 menos 3, ele tem 10 elétrons. E o número de nêutrons continua o mesmo. Pega o de cima menos o de baixo. Massa atômica menos o número de prótons. 27 menos 13 dá 14 nêutrons. Ok? E se for um íon negativo, o que vai mudar? Em vez lá nos elétrons de você diminuir, você vai somar. Por exemplo, se eu tenho aqui o oxigênio, 2 menos 16, 8. Massa atômica do oxigênio é o número de cima, 16. Número atômico do oxigênio é o número de baixo, 8. Quantos prótons ele tem? 8, porque Z é igual a P sempre. Se o número atômico dele é 8, é porque ele tem 8 prótons no núcleo. Quantos elétrons ele tem? Bom, seria 8 se não tivesse carga nenhuma. Porque aí quando ele não tem carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons, para ele ficar neutro. Só que ele tem carga 2 menos ali, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, sempre que o átomo tem carga, você pega o número de baixo, combina com a carga fazendo o contrário. Se tiver mais, você subtrai, se tiver menos, você soma. Então, 8 mais 2, ele tem 10 elétrons. Ganhou 2. E o número de nêutrons? De cima menos de baixo. Massa atômica menos número de prótons. 16 menos 8, 8. Ele tem 8 nêutrons. Então, essa é a nossa primeira parte aí de estrutura atômica.